Nós agora vamos para... Nós estamos aqui, ó. Em termos gerais, nós estamos na questão número 7, a infinidade de Deus, que será vista em 4 artigos, né? Depois de ter considerado a perfeição de Deus, é preciso considerar sua infinidade e sua existência nas coisas. Diz com efeito que Deus está em toda parte, em todas as coisas, pois é sem limites e infinito. A respeito da primeira consideração, são 4 as perguntas. Deus é infinito, fora dele existe algum outro infinito por essência? Essa é a questão que nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que além de Deus, algum outro pode ser infinito em sua essência. Então, nós já sabemos de cara que Tomás de Aquino vai dizer que só Deus é infinito, não pode existir outro. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em sentido contrário, ou seja, só pode ser Deus, né? O infinito não pode proceder de um princípio. O infinito não pode proceder de um princípio. Como você diz no livro 3 da Física. Ora, quem falou isso no livro 3 da Física? Ué, o Aristóteles. Toda a filosofia e ciência medieval está fundamentada em cima de Platão e Aristóteles, né? Ora, tudo que existe e que não é Deus procede de Deus como de seu primeiro princípio. Logo, nada além de Deus pode ser infinito. Se a gente disser que o infinito tem um princípio, ele tem que ter um fim. Entende? Princípio e fim andam juntos, é interdependente. Você não consegue separar uma coisa da outra. Então, não tem infinito com Deus. Com princípio. Mas Deus é o princípio de todas as coisas, certo? Tudo bem, né? Aí nós estamos discutindo a criação. Aqui nós estamos discutindo Deus. Deus em si não pode ter, porque se Deus tiver princípio, ele tem essência. Se tiver essência, ele tem existência. Então aí ele já está limitado, né? Então Deus é apeiron, é ilimitado. Em grego, apeiron. A, na frente é não, peiron, limitado. Apeiron. Certo? Então aqui nós temos uma questão bem interessante para a gente pensar. A gente não pensa muito sobre isso, é infinito. Que a gente usa a contraposição. Esse controle remoto é finito. Logo, deve existir alguma coisa que não tem limites. Logo, infinito. Pensa, né, de maneira muito imediata. Mas se a gente começa a investigar o que é esse tal de infinito, que é o que o Tomás de Aquino está fazendo aqui a coisa começa a ficar interessante em termos de esforço de raciocínio que vale a pena. Então, olha, ora, tudo que existe e que não é Deus procede de Deus como de seu primeiro princípio. Logo, nada além de Deus pode ser infinito. Ora, tudo que existe e que não é Deus procede de Deus, como de seu primeiro princípio, porque Deus dá para esse ser essência e existência. Deus tem essência? Só na nossa linguagem. Deus em si não tem essência. Deus é essencialmente bom na nossa linguagem, no nosso modo de falar, é um modo de analógico com a essência. Deus não tem essência, porque ele escapa a toda a limitação que a gente pode dar, porque ele é infinito. Perceberam o jogo aqui? Essência, o que é? A definição. Existência é o quê? Ué, a existência pode ser material e imaterial, abstrata, né? A imaterial é aquilo que está na nossa razão. Material, aquilo que está no campo objetivo da realidade, como uma pedra, uma árvore que não está sendo imaginada, está sendo vista pelos nossos órgãos sensoriais, palpado, sentido, cheirado e assim por diante. Por isso que Tomás de Aquino usa o livro 3 da física, né? Poderia ter usado metafísica aqui também, ele usa o livro 3 da física, para mostrar para os alunos que tem uma diferença muito grande entre o Deus que cria e o Deus que é captado pela criatura a partir dos limites da sua razão e usa a linguagem da sua razão para falar de Deus. São coisas muito distintas que estão presentes aí. Deus em si, ele escapa toda a linguagem que a gente pode ter. Vai além. Não está submetido à nossa linguagem. Então, quando alguém diz Deus é misericórdia, é por analogia com a experiência humana.
Deus é amor, analogia com a experiência humana. Deus é bondade, analogia com a experiência humana de estar no mundo. É sempre por analogia, mas Deus, escapa. Porque ele não pode ter princípio. Em outras palavras, ele não pode ter essência. Porque se ele tiver essência, ele está limitado pela própria essência. E Deus não tem essência. Por quê? Porque por uma questão de limite lógico. Deus não pode ter essência, Deus não pode ter princípio, porque se ele tiver, ele está submetido a limites. E aí ele não pode ser o criador de todas as coisas. É estranho pensar desse jeito, né? Normalmente a gente pensa num velho barbudo que faz as coisas no laboratório, né? Dentro de uma marcenaria. Aí vai montando lá o ser humano como se fosse um artesão. Isso é tudo analogia para o nosso mundo, não tem nada a ver com Deus. Agora sim, respondo. Então, Deus, logo, nada além de Deus pode ser infinito. Logo, nada além de Deus pode ser infinito. Então, respondo. Algo que não é Deus pode ser infinito sob certo aspecto, mas não absolutamente. Algo que não é Deus pode ser infinito sob certo aspecto, ou seja, sob certo aspecto linguístico, como a gente usa, a gente imagina formas que são infinitas, né? E coisas assim, mas não, mas não de maneira absoluta, mas não absolutamente. Se falamos de infinito quanto à matéria, é claro que tudo que existe em ato possui certa forma. Se falamos de infinito quanto à matéria, não é matéria enquanto não é matéria do tipo matéria da revista, estamos falando de coisa material mesmo, entendeu? Estamos falando assim, ó, de pedra, de plástico, de madeira, quanto à matéria. É claro que tudo que existe em ato possui certa forma. O que é a forma aqui? É o princípio da individuação. A matéria funciona sob a forma com o princípio de individuação. A forma funciona sob a matéria com o princípio de individuação. Como assim? Ué, como assim? Como assim? Ué, o que diferencia o seu cabelo do cabelo do Wagner? Que não tem muito também, né? Ou o cabelo da Thaís, que tem, mas tá raspado. O que diferencia o seu cabelo do cabelo da... É a forma, meu Deus. Qual é a forma? Do ser humano, certo? Mas tem uma outra forma aí, né? Que é qual? A alma racional. Thaís é a alma racional, Wagner. E tem a matéria. O Wagner tem cabelo mais castanho, a Thaís mais preto, pelo menos eu acho. Olhando assim pela tela aqui, né? Eu nunca cheguei lá com uma lente para ver, nem coloquei no microscópio para ver. Mas nós temos aí essa. Tá bom, eu cito você também. Daqui a pouco eu cito todos vocês. Então não precisa ficar com um joguinho de ciúmes. Só cita os dois, não me cita. Ai, meu Deus, tá bom. Ai, eu quero ser citado, porque eu sou neném. Ah, então tá bom, neném. Depois eu também te dou pirulito, balinha, tá bom? Sete belo pra você também. Então, ai, meu Deus. Ah lá. Se falamos de infinito quanto à matéria, é claro que tudo que existe em ato possui certa forma. E por esta forma, a matéria é limitada, viu? Princípio de... Você não consegue pensar muito bem o que é forma, o que é forma, o que é contorno, o que é forma. Pense em alma racional. A alma racional é um treco imaterial, certo? É o princípio de vida imaterial que está aí, que mexe com a sua matéria e que faz a sua matéria funcionar. São noções gerais, né? Se a gente for aprofundar, não é exatamente isso que eu estou falando, mas assim, como noção geral, para você ter uma noção geral, que configura os átomos do seu corpo, as moléculas do seu corpo, tal como eu vejo agora, e você pode se ver também pela tela do seu computador. Por que você é tão diferente assim do Wagner? Por quê? Por que você é tão diferente assim da Thaís? Não é tão diferente. Tem dois olhos, tem o nariz, tem. Agora, a coisa mais interessante que tem é no meio dos chineses, né? Porque chinês tem aquela, passou por pelo processo de é, é, homogeneização da raça por volta do século I DC. Só a raça Han. Então é todo mundo um pouco parecido, mais parecido com o outro. Aí a questão da forma e matéria é interessante, por quê? Porque qualquer diferençazinha, e isso eu estou falando da minha experiência antropológica no meio desse pessoal quando eu era criança, né? Qualquer diferençazinha, a pessoa já, as professoras notaram, eu não conseguia notar, porque assim, eu estava no meio dos italianos, né? Mais brasileiro, chinês, tudo
tudo parecido, mas é tudo diferente. Mas dos chineses com os chineses, eles têm umas coisas do tipo, você tem uma sobrancelha mais para o lado, você tem o nariz um pouco mais rechonchudo, um olho um pouco mais puxado. Você fala, meu, mas não vê nada, tanto faz. E aí, não, mas olha só que característica mais bonita que você tem. Você tem uma bolinha aqui do nariz um pouco mais aberta. Que você fala, meu, mas não estou vendo nada de diferente. Mas os professores falam, olha só como você é bonito. Falar para os chinesinhos que estavam lá, né? Agora, mestiço, mestiço é bicho feio, né? Não devia nem existir na mentalidade tradicional chinesa, né? Então, tava lá dentro, eu ficava vendo e falava, nossa, pessoal mais tonto, né? Mas é a vida, entendeu? É as diferenças culturais, tem que ser superado esse tipo de problema, né? E depois eu percebi que para ocidental, principalmente para descendente de italiano, português, inglês, oriental é exótico, mas é bicho feio. É muito legal de ser, mas se tiver que casar com a sua filha ou com o seu filho, você já não quer. Entendeu? Isso eu fui percebendo com o tempo, né? Essa questão do racismo implicado ali dentro, né? Que tem que ser superado, porque, que eu saiba, Deus criou todas essas diversidades. Se ele criou, é porque ele quis. Se ele quis, é porque é bom. Se é bom, por que a gente imputa aquilo que Deus criou como bom, como sendo mal, em função dos nossos preconceitos, né? Então, existe um problema de construção aí. Se falamos de infinito quanto à matéria, é claro que tudo que existe em ato possui certa forma, e por esta forma a matéria é limitada, né? Então, matéria no conceito geral, ela é infinita. Forma no conceito geral, ela é infinita também, no conceito geral, o mais geral possível. Agora, o que que a contraposição interdependente matéria e forma constrói o princípio da individualização ou da individuação. O indivíduo faz essa composição e aí nasce alguém diferente do outro. Mas não quer dizer que não possa ter sósia. Tem sósia. E o que que vai diferir a sósia? Forma e matéria está lá. Aí entra, como eu disse para vocês, não é bem, a forma não é bem a alma racional, né? Mas pode ser também, faz parte da alma racional ter forma. Faz parte da alma racional ter matéria. Não, não faz, porque a alma é penada, não. Aí nós estamos dentro do sistema platônico, neoplatônico. Aí outro sistema. Aqui dentro de Aristóteles, uma coisa é interdependente com a outra. Uma coisa só existe junto com a outra. Ah, mas então aí na hora que morre, acaba. Acaba se você desconsiderar a verdade revelada. Jesus diz que não acaba. Então não acaba. Você pode usar o método aristotélico, e no método aristotélico, forma e matéria são indivisíveis. Portanto, morreu, acabou. Aristóteles não considera a metempsicose, a progressão da alma de uma vida para outra. Para Aristóteles, não. Aí o que acontece? Tomás de Aquino usa Aristóteles. Tomás de Aquino usa Aristóteles, e aí como é que fica a vida após a morte? Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? Como é que ficou? Então, aí é tranquilo de resolver. Jesus disse. Jesus disse. Jesus revelou que era assim. E a verdade revelada está acima da verdade natural. Logo, Aristóteles não tinha como saber que existia vida após a morte. Platão não tinha como saber que não existia reencarnação. Por que que a gente sabe disso? Porque existe uma verdade revelada que eu creio, que você crê, que é a verdade cristã. Por meio lógico, por meio da razão natural, sem a necessidade da verdade revelada, ou é material ou tem reencarnação. Ou é tudo materialismo, morreu, acabou, ou tem reencarnação. E aí vem Jesus e fala: não, a vida após a morte existe. E é como os anjos do céu. Está lá nos evangelhos. Aí a pessoa fala assim: não tem nem sexo. Ah, não tem nem sexo? Não. Verdade revelada. Exige fé. Bom, então, você tem aí o âmbito da fé interferindo na questão da razão natural. Então, para Aristóteles, forma e matéria é indissociável. Aí vem a verdade revelada que é Cristo, Jesus, e fala: não, é sim, é separável sim.
Perceberam aí a diferença? E aí Tomás de Aquino usa uma outra categoria para explicar a coisa. Mas não dá para explicar esse ponto. Então ele vai usar forma e matéria, vai até o limite da razão natural, a partir do limite da razão natural, ele então vai para cima, extrapola isso e entra na verdade revelada, na razão revelada. Mas como a matéria, enquanto está sob uma forma substancial, permanece em potência, olha lá, mas com a matéria, enquanto está sob uma forma substancial, ou seja, a matéria ainda não apareceu, que existe só a forma, a gente pode dizer assim, né? Uma ideia, né? Como se fosse uma coisa que a gente tem na nossa mente, assim, né? Permanece em potência, permanece como possibilidade. Há muitas formas acidentais. Então, imagina que algo não passou a existência ainda. Existem muitas possibilidades para aquilo existir. Existem muitas formas acidentais. O acidente é aquilo que está dentro do tempo. Aí fica bugado, né? A pessoa já fica assim, como assim está dentro do tempo? Do que nós estamos falando? Tudo que eu sei está dentro do tempo, do que nós estamos falando. É? Está tudo dentro do tempo? E o número um? E o número dois? E o número três? Como é que ficou? Está dentro do tempo? Então, por que o número um, número dois, número três? Os símbolos, os signos. Quando você tiver 80, 90 anos de idade, vai ser igual. Alguém pode me dizer por quê? Não está fora do tempo, não? Ou tá, ou não tá? Número um, número dois, número três. Você vai ter 80 anos de idade, é igual, meu filho. É igual que você tem agora. Você tem agora quanto? 40 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, mesma coisa. Quando você tiver com 90 anos de idade, um, dois e três, é a mesma coisa, meu filho. Então tem coisa que está fora do tempo. Sim, senhor. Então, olha, quando entra dentro do tempo, ele cria uma forma acidental. Número um, dentro do tempo, o que que é? Um controle remoto. Número um, o que que é? Uma régua esquisita. Uma régua esquisita. Então, tudo isso tem forma acidental, olha. O acidente do número um aqui, ó. Forma acidental. Passa o tempo, isso aqui. Você acha que essa régua aqui de plástico, ela vai aguentar 300 anos sem desintegrar? Se você colocar isso no sol, meu filho, não aguenta nem uma semana. Ele desintegra, vira pó. A forma deixa de ser forma, volta a adquirir outra forma, que é pó. Então, isso é forma acidental. Adquire uma matéria e se transforma em algo que pode ser destruído. Forma acidental, o acidente. Certo? Tem substância e o acidente. O que é o acidente? Aquilo que se mostra no tempo. Em outras palavras, aquilo que se mostra dentro da existência. Certo? O que é absolutamente finito, claro, quando você vê a régua, se a régua é infinita por um acaso, não, né? Pode ser infinito sob certo aspecto. Por exemplo, um pedaço de madeira é finito, segundo sua forma. Um pedaço de madeira é finito, segundo sua forma. Mas é infinito sob certo aspecto, enquanto está em potência a uma infinidade de figuras. Como assim? Não entendi nada. Então, imagine que você é um marceneiro. Eu sou um marceneiro. Bom, marceneiro, certo. Você tem um pedaço de madeira na sua frente. Tem, tem. Falo para você assim, crie uma estátua de Giovana. Certo. Ele vai criar uma estátua de Giovana, pegou uma figura errada, pegou uma foto errada, pegou a foto da Loiane. Aí ele me entrega uma Loiane na madeira em vez de Giovana. Eu falo, mas, meu filho, isso aqui é Loiane. Isso aqui não tem nada a ver com a Giovana, não pedi isso aqui não. Aí o cara fala, eu acho que eu usei a foto errada. Lógico que nunca vai falar isso para você, né? Mas ele vai pensar, usei a foto errada, e agora? E agora já era. Porque aquela forma, que em certos aspectos era infinita, adquiriu matéria no aspecto de Loiane, uma matéria errada que devia ser Giovanna. E agora para refazer? Talvez não dê. Vai ter que pegar um outro pedaço de madeira para tentar fazer de novo. Então, onde está o infinito aqui? Nas possibilidades que o artesão errou. Ele poderia ter feito, por exemplo, o Wagner. Imagina, eu falo, Giovanna vem uma estátua com uma barba. Eu falo assim, meu filho, tu não sabe nem diferenciar nomes. Giovanna é Wagner, meu filho. Aí!
Eu nem pensei. Pois é. Então, esse pensar sobre qual forma que vai ser imprimida sobre um bloco de madeira, sobre a possibilidade de criar algo sobre um bloco de madeira, isso é infinito. Posso criar inúmeras figuras ali em cima. Isso é infinito. Não dá para dizer quantas eu posso criar ali dentro. Certo? Isso dentro do âmbito da empiria, né? Daquilo que existe. Porque eu poderia falar assim, vou formar um fractal, que aí você faz um fractal que torce sobre ele mesmo, que vira dentro dele. É impossível. Você pode ser até uma aproximação, mas é impossível, né? Mas mesmo assim está dentro da infinitude das possibilidades. Mas se falamos de infinito quanto à forma, olha lá, é claro que aquelas coisas cujas formas estão unidas à matéria são absolutamente finitas. Olha lá, formas estão unidas à matéria, interdependente, como eu falei para vocês, são absolutamente finitas. E não são infinitas de nenhum modo. Por quê? Porque daí não tem como fazer isso, né? Não é infinito, né? Tem um problema aí de finitude. Você pode criar muitas coisas, mas é forma combinada com matéria, né? Então, aí você tem aquele problema de tipo, é possível criar essa figura ou não? Se existirem, porém, formas criadas, não recebidas numa matéria, mas subsistem por si, como alguns o dizem, dos anjos. Olha lá a importância dos anjos. São uma abstração nossa de seres que não dependem de matéria. E que é razoável que existam. Essas formas serão infinitas segundo certo aspecto, enquanto não estão limitadas, restritas por qualquer matéria. Peraí, então o anjo é infinito? Não, em potência na forma dele. Na forma dele, forma que não é material. Olha lá, B, vamos ver o que ele fala aqui sobre B. Como alguns dizem dos anjos. Deixa eu aumentar aqui para você ler comigo. Há aí sinal algum de ceticismo, pois São Tomás faz parte desses alguns e irá escrever um tratado sobre os anjos inteiramente fundado sobre a noção de forma pura, que nós vamos ver logo mais. Inclusive fala de demônio também, né? Porque tem gente que gosta de anjo, tem gente que gosta de estudar demônio. Todavia, ele não tinha de tomar posição nesse caso. Deve-se notar que para ele a infinidade relativa de formas só pode ser realizada para as formas capazes de subsistir por si mesmas. As outras, incluindo a alma humana, só podem ser realizadas em uma matéria que elas informam e que as limitam, como dirá Santo Tomás. Olha lá, que eu falei para vocês, ó, a alma humana separada só existe de maneira separada por causa da revelação, porque se você for usar o raciocínio aristotélico, ela não existe. Com tanta ênfase no tratado sobre o homem, sua infinidade, mesmo relativa, é apenas virtual. E aí nós vamos ter que encarar uma série de problemas que vão acontecer mais para frente, sobre se a alma permanece após a morte ou não. As pessoas que estudam demônios estudam em dois âmbitos. O primeiro é para combater, e tem gente que estuda para tentar fazer o demônio servir ele. Então, isso aí até umas. Vai sair. Tentar fazer o demônio servi-lo, de modo que configura-se os satanistas, né? Quando tem uma vertente dentro do satanismo lá que você usa os demônios para fazerem serviço para você, para conseguir riquezas, mulheres, homens, e assim por diante, né? Agora, o cristão normalmente, para quem gosta de demonologia, estuda para perceber os vícios da alma, como se os demônios fossem um reflexo de si mesmo, em relação a vícios e problemas, e aí, a partir disso, combate em si mesmo esses demônios, né? Bom, e alguns outros entram na parte dos que a gente chama de libertação e exorcismo, daí encara esses capetas nos outros, de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados. E aí tem que unir psicanálise, psicologia, psiquiatria, antropologia religiosa, tem que juntar com sociologia, tem que juntar com história, tem que juntar com ciências sociais, né? Tem que ter uma série de elementos ali dentro para olhar para esse problema de um demônio que domina um ser humano. Essas formas serão infinitas, segundo certo aspecto, enquanto não estão limitadas, restritas por qualquer matéria. Isso nós vamos ver no Tratado dos Anjos, é muito legal isso aqui. No entanto, como toda forma criada, assim subsistente, tem o ser,
e não é seu ser, tem o ser. Ó, toda forma criada tem o seu ser, dado por Deus, e não é seu ser porque é criado, não é gerado, só Jesus tem o seu ser, e é o seu ser porque Jesus é gerado, a gente não, a gente é criado. Quando é criado, recebe de outro ser. Então tem o ser, mas não é o ser. Então Nayara não é Nayara. Nayara foi criada como Nayara. Portanto, Nayara não é o seu ser. Nayara tem o seu ser. Certo? Por quê? Porque se ela fosse o ser dela, ela tinha que ser infinita e não criada. Esse verbo é diz respeito à manifestação de Deus no Monte Sinai, quando diz eu sou aquele que é. Só Deus é. Todo demais deve a sua existência a algo que o criou, que é Deus. Certo? É necessário que seu próprio ser seja recebido, seu próprio ser seja recebido e, por conseguinte, restrito a uma determinada natureza. Restrito a uma determinada natureza. Tá vendo? Então, ó, é necessário que seu próprio ser seja recebido e, por conseguinte, restrito a uma determinada natureza. Natureza humana, no caso da gente. No anjo, natureza de espírito que tem forma pura. Não pode, portanto, ser absolutamente infinito. Portanto, não tem ninguém aqui que é absolutamente infinito, porque não tem nenhum ser que seja seu. Só se possui o ser dado por Deus. E como é dado por Deus, é restrito a uma essência, aquilo que você é. Certo? Pegaram a ideia aqui? Essa é uma característica fundamental do pensamento de Tomás de Aquino. E agora nós vamos para a contraposição. Com efeito, o poder de uma coisa é proporcional à sua essência. Aqui está correto. O poder de uma coisa, a possibilidade daquela coisa ser, é proporcional à sua essência. Um boi tem umas possibilidades de ser boi. Certo? Certo. É, é, Lucas tem possibilidades que são inerentes a Lucas e que não são do boi. Né? Afinal de contas, Lucas não regurgita, não tem dois estômagos. Né? Então, Lucas não pode sair comendo mato do pasto, assim. Ó, né? Por quê? Porque não tem dois estômagos, está fora das suas possibilidades, vai ficar doente. Né? Então, o poder de uma coisa é proporcional à sua essência. Certo? Se a essência de Deus é infinita, seu poder também deve ser. Certo? Ainda estou falando de Deus em si. Só que Deus é ato, não é potência. Por consequente, ele pode produzir um efeito infinito, pois a grandeza de um poder se reconhece pelo efeito. Ah, aquela piada da pedra, meu filho. Aí de onde ela saiu? Deus é todo-poderoso? É. Todo-poderoso. Olha aqui, ó. Seu poder também deve ser infinito. Olha lá. Poder e infinitude aqui, ó. A piada da pedra aqui, ó. Deus é todo-poderoso? É. Ele é capaz de fazer uma pedra? É. Ele é capaz de fazer uma pedra tão, mas tão pesada que ele não é capaz de levantá-la? Dá bug. Mas só dá bug porque você usou uma categoria errada para pensar sobre Deus. Deus não é poder infinito, meu filho. Todo poderoso é porque ele é em ato puro. Ato puro. Ele é capaz de fazer uma pedra? O tempo já passou, filho. Já passou isso aí. É ato puro. Deus é ato puro. Não é ele é capaz, não é ser humano para você fazer esse paralelo. Então essa piada não cabe. Você fica bugado para sua vida inteira porque não aprendeu tomate aqui. Se tivesse aprendido, você ia saber, não, essa piada não cabe para Deus. Porque Deus não tem potência. Ele não é capaz de fazer uma pedra. Ele é o Criador. Ele fez a pedra. Não tem essa. Ele é capaz de fazer uma pedra. Tá bom, se você quiser pensar antropologicamente, né? Antropocentricamente, Deus é capaz. Né? Viagem, né? Aproveita e toma um vinho junto aí, toma uma cerveja para pensar desse jeito aí, para melhorar o raciocínio também, né? Porque não faz muito sentido, né? Ele pode produzir um efeito infinito, pois a grandeza de um poder se reconhece pelo efeito. Tá, vamos ver aqui.
Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que é contrária à natureza da razão da criatura que sua essência seja o seu ser, pois o ser subsistente não é ser criado. Ó, o ser que permanece, o ser inerentemente existente, Deus como ser inerentemente existente, é o único ser inerentemente existente, não é ser criado, porque se é criado está submetido a causas e condições. Portanto, é contrário à razão de efeito ser ele absolutamente infinito. Por quê? Naquele momento que o cara fala assim, não entendi. A razão de efeito só pode ser captada por seres humanos. E ele não pode ser absolutamente infinito, porque só Deus é. Como eu disse para você, Deus é ato puro. Não é absolutamente infinito. Absolutamente infinito, você tem infinitas possibilidades. Deus não é infinitas possibilidades. Deus é. E ele é de tal maneira que a gente não sabe o que ele é. E não sabendo o que ele é, você não pode imputar sobre ele absolutamente infinito em razão de possibilidades infinitas. Não. Deus é, eu sou aquele que é, ato puro. A gente entende nas possibilidades infinitas, porque a gente tem possibilidades quase que infinitas, dos limites da nossa essência. Mas Deus não é assim. Assim como Deus, que embora tenha um poder infinito, não pode fazer algo não feito, olha lá, ato puro. O que seria existirem simultaneamente coisas contraditórias. E agora, como é que foi os universos paralelos que o pessoal fala atualmente? Olha, assim como Deus, que embora tenha o poder infinito, não pode fazer algo não feito, o que seria existirem simultaneamente coisas contraditórias, também não pode fazer algo absolutamente infinito. Por que não pode fazer algo absolutamente infinito, como uma pedra que ele não é capaz de levantar? Porque Deus é ato puro e porque a essência da pedra não pode ser tão pesada assim. A essência da pedra não pode comportar um acidente que seja maior do que a sua própria essência. Certo? Agora você pode voltar no seu passado e mandar o seu professor do cursinho estudar Tomás de Aquino. Não vai fazer ele mandar ele para outro lugar, tá bom? Manda ele tomar vergonha na cara e estudar Tomás de Aquino. Tá bom? Certo? Entendido, senhor Donadon? E aí, vamos quanto ao segundo. Além disso, tudo que possui poder infinito possui essência infinita. Tudo que possui poder infinito possui essência infinita. Mais ou menos, vamos lá. Ora, o intelecto criado é dotado de tal poder. Ah lá! Lá vai nós para o cérebro que é capaz de tudo. Olha, ó. Idade Média, século XIII, o pessoal estava achando que o cérebro, o intelecto é capaz de tudo. Que se você só usa, Guilherme, 1% do seu cérebro. Porque se usasse 99%, você seria Deus. Tomás de Aquino diz para você assim, filho, tu não sabe nem a essência, meu Deus. A essência do ser humano é isso que está aí. Você já viu algum ser humano com poder infinito? Não, porque não dá para ter, porque a essência dele limita ele. Não dá para ter poder, só Deus tem poder infinito. Mas como Deus é ato puro, ele não tem também esse poder infinito aí, porque não pode criar coisa contraditória. O Tomás de Aquino já matou a situação. Você não pode ter, você não pode ter coisa contraditória. Existir e não existir ao mesmo tempo, não dá, a não ser que seja uma relação interdependente, uma relação hermenêutica, aí é possível. Mas enquanto existente, objetivo, não dá. Pois apreende o universal, que pode se estender a uma infinidade de singulares. Né? Um argumento assim que fala, pode ser. O intelecto criado, dotado de tal poder, pois apreende o universal, que pode se estender a uma infinidade de singulares. Não sei, infinidade não, né? Porque não pode ser contraditória a sua essência. Logo, toda substância intelectual criada é infinita. Ah, mas não é, né? Olha lá, vamos ver por que, que não é. 2. Deve-se responder que o poder do intelecto se estenda de certo modo até o infinito. Procede que o intelecto é uma forma não unida à matéria. Seja ela uma forma totalmente separada, como são as substâncias dos anjos, seja ela, pelo menos, uma potência intelectiva que, na alma intelectiva unida ao corpo,
não é ato de um órgão. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Na generalização do intelecto, na generalização do intelecto, de fato, ele é infinito, como a matéria é infinita. A forma é infinita. Na generalização dela é infinita. Por quê? Porque quando você pensa no maior gênero possível da matéria, ela é infinita. Quando você pensa no maior gênero possível, mais geral possível da forma, é infinito. O intelecto também, infinito, ok. Aí ele fala, não, aí não tem problema. Mas no momento que você tenta colocar isso nas palavras, já vira finito. Por quê? Porque a limitação veio pela essência. Como eu disse para vocês, só Deus é infinito. Mas ele é um infinito, olha lá, que não pode criar algo não feito. Coisas contraditórias. Certo? Agora vem a pergunta. Deus mata? Perfeito, Guilherme. Não pode, porque não pode criar coisas contraditórias. E por que as pessoas morrem, então? Ah, que existe algum problema de disfuncionalidade dentro da criação. Deus não mata. Porque não pode criar coisa contraditória. Vida e morte ao mesmo tempo. Não pode. Ah, mas pode ser que vida e morte não seja contraditória? Não, mas... né? Uhum. Tá bom, então, né? O que você vai falar a respeito? Pessoa que pensa assim, dá para falar. Põe o dedo na tomada e vê aí. Sabe como é que é? É lógico que é contraditório, sim. Né? Então, ele não poderia ter criado a morte. Deus não criou a morte. É a ausência de um bem. Alguma coisa ocorre que desarmoniza a situação toda. Nesse sistema de Tomás de Aquino é assim. Outros sistemas de religião natural vão trabalhar coisa de jeito diferente. Né? Mas na religião revelada, Deus é isso que nós estamos vendo aqui. Mas vocês repararam que tudo isso aqui é um raciocínio natural. Não tem nada de revelação aqui ainda. Tomás de Aquino usa algumas categorias de revelação, mas a maioria é ciência natural. A maioria é razão natural que está aqui. Dentro das possibilidades da razão natural, Tomás de Aquino escolhe algumas e aí constrói o seu sistema. Ademais, a matéria primeira se distingue de Deus, como já se demonstrou. Ora, por que a matéria primeira se distingue de Deus? Deus é ato puro. Deus é matéria e é não matéria. Por quê? Porque ele é ato puro. A matéria é sempre potência em relação à forma. E a forma é sempre potência em relação à matéria. Uma é junto com a outra. Deus cria isso e dá a essência da matéria e dá a essência da forma. A sua existência é uma existência sempre interdependente. Porque só Deus é. O resto é tudo composição. Então, olha, a matéria primeira se distingue de Deus, já se demonstrou. Por quê? Porque Deus nem mesmo é essência. Matéria é essência, forma tem essência, é essência, é definição. Você tem características próprias. Então, não pode ser a mesma coisa. Deus não é uma matéria infinita que está lá parada no universo. Portanto, Deus não é o universo. Quando a gente lê aqui em cima, olha, a gente tem essa impressão, ó, depois de ser considerado a perfeição de Deus, é preciso considerar a sua infinidade e sua existência das coisas. Ah, então Deus é infinito e existe em todas as coisas. Então Deus é todas as coisas. Não é isso que o Tomás está falando. Por quê? Porque Deus não tem essência. Tem gente que fala assim, então se Deus não tem essência, Deus não existe. Ah, então é mais ou menos por aí. Beleza, Giovana, pode ir para a aula daquela ali. Mais ou menos por aí. Por quê? De fato, para nossa afirmação limitada, nosso lugar, Deus não existe, porque ele não tem essência. A matéria tem essência. A forma tem essência dada por Deus. Disse com efeito que Deus está em toda parte, em todas as coisas, porque deu a essência para todas as coisas. Deu a existência para todas as coisas. Então é como princípio que gera e que cria todas as coisas, pois é sem limites e infinito. Ora, Deus não pode estar, pelo mero fato de ser sem limite e infinito, Deus já não está em todas as coisas, da maneira como a gente está pensando, como se todas as coisas fossem Deus. Então Deus seria uma pedra. É claro que Deus é uma pedra. Claro que não.
Aí Deus está de brincadeira, né? É pior que ser humano, então. Não, né? Então, nas categorias de valor seria pior. Então não pode ser. Então, o que que é? É porque deu a razão de existência para as coisas. Então, como causa eficiente, causa que gera um efeito, então Deus está presente em todas as coisas. E aí está a maior prova de que ele ama você, porque ele te chamou à existência. E que Deus não quer que você morra, porque ele te chamou à existência. E ele não pode ser, leia comigo aqui de novo, o que está escrito aqui? Assim como Deus, que embora tenha um poder infinito, não pode fazer algo não feito, o que seria existirem simultaneamente coisas contraditórias, como vida e morte. Mas no livro do Salmos está escrito que eu sou o Senhor que cria a luz e cria as trevas, cria a vida e cria a morte. Isso é a interpretação do salmista. Aquela interpretação foi superada pela revelação de Cristo. Ademais, a matéria primeira se distingue de Deus, já se demonstrou. Ora, a matéria primeira é infinita. Como categoria geral é infinito, mas isso não quer dizer que não tem essência, meu Deus. Tudo aquilo que tem essência não é Deus. Logo, algum outro ser distinto de Deus pode ser infinito. E agora, como responde Tomás de Aquino em relação a esse problema, deve-se dizer que matéria-prima não existe por si mesma na natureza, pois não é um ser em ato, mas apenas em potência. Claro, matéria-prima não tem. Quando você vai achar matéria-primeira, matéria-prima na natureza, você não acha. Você chama de madeira de matéria-prima porque o artesão vai lá e cria a estátua de madeira, cria o móvel de madeira, cria o sofá de madeira, o banco de madeira, mas matéria-prima, tal como matéria, não tem. Olha a tabela do Linus Pauling, olha os átomos. Nem no átomo tem matéria primeira. Porque cada átomo tem o quê? Uma configuração de elétrons, prótons e nêutrons, no seu núcleo prótons e nêutrons e outras coisas, e elétrons que diferenciam nas suas camadas. E mesmo as que tem 8 na camada, como ouro e outras coisas, também são diferentes. Então, por quê? Porque diferem. Então não tem matéria-prima. E olha que Tomás aqui nem tinha conhecimento de Linus Pauling. É só o raciocínio aqui. Deve-se dizer que matéria primeira não existe por si mesma na natureza, pois não é um ser em ato, mas apenas em potência. O que quer dizer isso? Vamos lá na letra C. A matéria primeira não existe por si mesma, não pode ser um ente, mas unicamente, por que não pode ser ente? Porque ente é essência e existência. E aqui nós estaremos dizendo que um ente, que seria só essência, mas unicamente a parte potencial de um ente no qual e pelo qual ela existe. Então, impossível. Todo ser criado é ente e todo ente é essência e existência. A sua existência pode ser material ou imaterial, tem que tomar cuidado aqui. Mas está sempre dentro de dimensão e sempre dentro de tempo. Deus está fora. Certo? Está sempre dentro de dimensão, quer dizer, dentro do espaço e dentro do tempo. Anjo tem espaço, claro. Anjo existe dentro do espaço. Deus está fora. Deus criou o espaço. Ele deu a essência para o espaço. Espaço enquanto matéria. Não estamos falando de espaço sideral, hein? Pelo amor de Deus, não é espaço. Viagem, Star Trek, Jornada das Estrelas. Estou falando nada disso, hein? Espaço, extensão. Não existe por si mesma na natureza, pois não é um ser em ato, mas apenas em potência. Assim, é antes cocriada do que criada. Além do mais, cocriada porque é interdependente. É isso que Tomás de Aquino está falando. É sempre uma relação interdependente. Além do mais, mesmo em potência, ela não é absolutamente infinita, mas apenas sob certo aspecto, pois sua potência só se estende a formas naturais, portanto não se estende a Deus, por quê? Porque recebe de Deus a sua essência. Beleza? Beleza? E chegamos finalmente ao artigo 3º. Algo pode ser infinito em ato quanto à grandeza. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Alguém tem alguma dúvida? Deus como demiurgo, é isso, aquela ideia lá atrás, né? Aqui não seria Deus como demiurgo, não, né? Porque o demiurgo pega as coisas que já existem e modela, né? Seria isso, né? A ideia platônica. Aqui é a ideia aristotélica, né? Aí a Thaís pede licença também, que vai lá para a Aquilania. Beleza?
Então, agora, Lucas, muito boa a sua colocação sobre Deus como demiurgo, né? Para diferenciar aí a ideia de geração e ideia de criação. Vamos tirar nossa foto para nós fazer o post bonito lá para as redes sociais. Você vai construindo a sua história com alguém que estuda isso. E no futuro você vai falar assim: eu estudei, filho. Você tem prova que você estudou? Não, eu estudei, eu tenho prova. Beleza? Vamos lá? Aí. Isso, muito bom. Agora vamos colocar aqui. Pronto. Então tá bom, daqui a pouco nós temos aula sobre hermenêutica. Quem tiver tempo entre, se não ficar gravada a aula, você pode acessar depois, beleza? Até mais.